Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a professora Márcia e, a pedido de alguns alunos, eu estou gravando esse vídeo para mostrar o passo a passo de como criar um gráfico dinâmico no Excel. Qual que é a questão? Veja que nós temos aqui uma base de dados onde eu tenho a relação de alguns produtos e o resultado de vendas em 2 anos diferentes, tá? O problema é o seguinte: se eu quiser demonstrar esses valores em um gráfico, nós sabemos que fica impossível, porque como são muitas linhas, essa informação ficaria imperceptível, certo? Então, a solução é criar um gráfico dinâmico que me mostre janelas de dados conforme eu vou avançando. E para isso eu vou usar dois recursos no Excel que são muito interessantes. Primeiro, o recurso de criar nomes e o segundo, que é o recurso de utilizar botões de controle de formulário, certo? Outro detalhe é que para essa solução nós vamos utilizar também uma função dinâmica do Excel, que é a função desloque. Para quem não lembra ou para quem não conhece, essa função efetua o deslocamento a partir de um determinado ponto de partida e conforme o número de linhas e o número de colunas que eu informar, tá? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, o primeiro detalhe é que eu preciso estabelecer duas células onde eu vou ter o valor de qual vai ser a janela de dados que eu vou demonstrar e qual que vai ser o incremento de linhas que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui janela, incremento, certo? Bom, nesse caso aqui desse exemplo, nós temos 83 linhas de dados, como a gente pode ver, tá? Então, para ficar melhor, eu vou usar uma janela de 7 em 7, porque aí eu vou ter 10 janelas completas e a última onde eu vou ter 6 elementos, certo? Então, é necessário fazer esse cálculo com antecedência, ok? E o incremento? Bom, o incremento aqui eu vou deixar com o valor 0 por enquanto, e já já vocês vão entender por quê. Feito isso, então, eu vou nomear essas duas células de valores. Então, essa aqui vou chamar de janela. E essa aqui vou chamar de incremento. Por que que eu preciso fazer isso? Porque eu vou utilizar essas duas células nos nomes que eu vou definir, que vão identificar a minha categoria horizontal e vão identificar também as minhas séries, tá? Perfeito. Então, vamos lá, vamos definir primeiro o nome da minha categoria, ou eixo horizontal, que é ela que vai me dar o norte para buscar os demais dados dos valores vendidos, então, né, em 2017 e 2018. Então, vou vir aqui em definir guia fórmulas, definir nome, vou chamar esse nome de produtos, ok? E aqui no refere-se a, vou introduzir, então, a função desloque. Então, igual desloque. Qual que vai ser o ponto de partida? É essa primeira célula onde eu tenho o primeiro produto, ponto e vírgula. Qual que é o número de linhas que eu quero deslocar? O número de linhas vai ser especificado conforme que eu tiver nesta célula que eu chamei de incremento. Então, vou colocar aqui incremento. Ponto e vírgula. Qual é o número de colunas que eu quero deslocar? Notem, nesse caso, eu não quero deslocar nenhuma coluna, porque todos os nomes pertencem a essa coluna A, certo? Então, vou colocar aqui 0, ponto e vírgula. Depois, nessa função desloque, eu ainda posso informar a altura de dados que eu quero considerar e a largura. A altura vai corresponder ao que eu tiver aqui nessa janela, tá? Então, vou colocar aqui o nome de janela, ponto e vírgula. Por fim, eu vou colocar qual é a largura dos dados. A largura sempre vai se referir à quantidade de colunas, e nesse caso aqui, então, a largura vai ser 1. Vou fechar o parêntese, tá pronto, então, o meu eixo horizontal, que corresponde, então, às categorias. Vou clicar em OK. Agora, eu vou definir
a minha primeira série de valores, tá? Então, vou vir aqui novamente em definir o nome. Vou chamar esse nome de vendas, underline 2017, como está aqui na minha coluna. E no refere-se a, eu também vou usar a função desloque. Só que agora o ponto de partida para efetuar o deslocamento é a informação que eu tiver no nome produtos. Por quê? Bom, porque é a partir dos dados que eu selecionei aqui da minha categoria que eu vou buscar os valores correspondentes, certo? Então, por isso, esse é o ponto de partida. Quantas linhas eu quero deslocar? Nesse caso, é 0 linhas, tá? Vou considerar esse deslocamento. E quantas colunas eu quero deslocar? É uma coluna, certo? Então, aqui a minha coluna A é onde eu tenho os meus produtos, e aqui eu quero deslocar, então, para a segunda coluna, ou seja, quero efetuar o deslocamento de uma coluna. Vou colocar aqui o número 1 e vou fechar o parênteses. Ah, não precisa inserir a altura e a largura? Não. Esses argumentos na função desloque são opcionais e eu só insiro quando eu tenho essa necessidade específica. Vou clicar aqui em OK. Vou efetuar a mesma operação para a série de 2018. Então, vou vir aqui em definir nome, vou chamar de vendas 2018, e aqui no desloque, eu vou também considerar que o ponto de partida são os dados que eu tenho em produtos, certo? A quantidade de linhas que eu vou deslocar vai ser 0 também, tá? E a quantidade de colunas, nesse caso, como são os dados de 2018, eu vou pedir para ele deslocar 2 colunas a partir do ponto de partida, né? Então, está aqui, é só clicar em OK. Feito isso, é só inserir o nosso gráfico. Então, vou vir aqui na guia inserir, gráfico de colunas normal, tá? Então, é importante, ao inserir o gráfico, eu clicar numa célula vazia, para ele vir assim, vazio. E agora, eu vou inserir os dados conforme nós definimos a partir da função desloque, tá? Então, vou clicar aqui em ferramentas de gráfico, selecionar dados, vou clicar em adicionar, o nome da série eu vou deixar em branco, mas aqui nos dados da série, eu vou informar o nome que eu defini, tá? Só que aqui, ó, é importante o seguinte, eu clicar numa célula vazia, tá? Apagar até o ponto de exclamação e somente depois introduzir o nome que foi definido anteriormente. Se isso não for obedecido, não vai dar certo, vai dar um erro, tá? Então, apaguei até o ponto de exclamação e agora vou colocar vendas, underline 2017. Vou clicar em OK, vejo que aqui já está aparecendo a minha série vertical, vou clicar em adicionar novamente e aqui vou criar um novo valor de série que é para minha vendas de 2018, tá? Então, vou colocar aqui vendas, underline 2018. Vou clicar em OK. Feito isso, basta criar o nosso eixo horizontal. Então, vamos clicar aqui ao lado, né, nesse painel da direita, em editar. E no intervalo do rótulo, também vou clicar numa célula vazia, vou apagar até a exclamação e vou introduzir o nome que eu dei para a minha categoria horizontal, que foi produtos. E vou clicar em OK. Está aqui já, né, como a gente pode ver. Vamos clicar em OK novamente. Eu vou pegar esse gráfico ainda, né, vou dar um Ctrl X nele aqui. E vou colocar ele um pouco, vou clicar aqui numa nova planilha, vou colocar ele aqui nessa nova planilha, tá? Para ficar um pouco mais visível. Aumentar ele um pouquinho também. Certo? Então, aqui eu posso alterar o título, evidentemente, vou colocar aqui resultado. E aqui a gente pode também acrescentar os rótulos de dados, tá? Para a gente perceber quais que são os valores, né? Vou introduzir aqui.
E esses rótulos, como a gente sabe, a gente pode formatar eles, certo? Não é o caso aqui, tá? Mas eu posso mudar a direção deles, posso tirar as decimais, enfim, ok? Bom, então vejo que aqui eu já tenho o meu gráfico dinâmico. O que está faltando é criar um botão para que eu possa ir avançando nos dados à medida que eu quero demonstrar os resultados, tá? Então, vou vir aqui, Guia Desenvolvedor. Nesse recurso, inserir, eu vou selecionar esse botãozinho, que é uma barra de rolagem. Vou desenhar ele aqui do ladinho, tá? Vou clicar com o botão direito e vou entrar na opção de formatar controle. Nessa opção, eu vou deixar o valor mínimo como 0 e no valor máximo eu vou deixar como 77, tá? Por que 77? Porque eu tenho 83 linhas de dados, né? Então, a última janela que eu vou poder visualizar vai ser do 77 até o 83, tá? Alteração incremental, eu vou dizer que vai ser de 7 em 7. Mudança de página eu não preciso alterar. E o vínculo da célula, qual que vai ser? Vai ser aquela célula que eu defini como incremento, certo? Então, vou recolher aqui a janelinha do botão, vou voltar aqui na minha guia anterior e vou selecionar esse valor que eu tenho aqui no incremento. Vou voltar aqui, vou clicar em OK. Então, tá feito o botão, deixa eu diminuir ele um pouquinho. E antes de dar um ESC para desmarcar ele, vou puxar ele para dentro do meu gráfico, tá? Então, deixar ele aqui no cantinho. Ao fazer essa operação, muitas vezes a gente precisa ainda, vejam, aqui não foi necessário, né? Mas muitas vezes ao desmarcar o botão ele desaparece porque ele fica atrás do gráfico. Então, se isso acontecer, basta com ele selecionado vir aqui em ferramentas de desenho e usar a opção de avançar, trazer para frente, tá? Bom, agora então é só desmarcar e o que que acontece? Ao clicar aqui, automaticamente ele vai avançando, né, conforme aquela janela que nós definimos. E se nós avançarmos até o final, nós vamos perceber que na nossa última janela de dados, nós vamos ter somente 6 elementos, que foi o que a gente previu antes de criar o gráfico. Então, essa seria a primeira solução, onde eu vou criar um nome para cada uma das séries e vou demonstrar todas as séries no meu gráfico dinâmico, tá? Eu vou finalizar esse vídeo agora e vou gravar um próximo vídeo mostrando uma outra solução que também é bastante interessante e vai deixar o gráfico ainda mais dinâmico, tá? Então, até o próximo vídeo.